Olá, nós estamos no nosso terceiro programa. Nós entrevistamos o Márcio Bruni no primeiro e a Fernanda Sordi no segundo. E hoje eu tenho um imenso prazer de falar com o Ronaldo Neso, que é jornalista da minha área. Nós estudamos juntos e é uma grande alegria entrevistar ele hoje. Tudo bem, Ronaldo? Jama, muito bom estar com você. Prazer enorme pela amizade, pelo carinho e por estar começando o seu programa. É muito legal. Quero falar um pouquinho da tua vida. Como é que você era quando era criança? O que você fazia? Quais eram os teus sonhos? Como foi tua infância com tua família? Olha, é bastante coisa, hein? Vamos Sua pergunta vai fazer contar a história. É isso e depois desse tempo todo, tendo me tornado professor, eu estou acostumado com 2 horas para falar. Não, 10 minutinhos agora. Ok. Bom, eu nasci em São Paulo, né? Somos paulistanos, nós dois. Do mesmo hospital? Do mesmo hospital, nascemos no mesmo hospital, só não no mesmo ano e nem no mesmo dia. Exatamente. Né? Mas eu me criei aqui no Paraná, em Umuarama. Tive uma infância bastante simples, né? E não tinha nenhuma pretensão de ser jornalista, né? Eu queria ser professor. Jornalista foi acidente de percurso, né? Mas eu recordo, tinha que ser, né? Eu recordo que na 5ª série tinha uma professora que me via em sala, o jeito que eu falava, o jeito que eu lia os textos. E ela sempre dizia, olha, você vai ser jornalista, né? Vai trabalhar na Globo. Mas não tinha nunca alimentei isso. E aí essa coisa do jornalismo aconteceu mesmo porque muito cedo eu fui para o rádio, né? Eu tinha 14 anos quando eu comecei a fazer rádio. E aí trabalhava em rádio, mas como hobby, né? Paralelo mesmo às outras atividades. Nesse período eu trabalhei com vendas, telemarketing, trabalhei também com contabilidade, foi a primeira coisa que eu fiz, na verdade. E aí já aqui em Maringá, aí estava trabalhando no rádio, aí já há 4 anos só fazendo rádio, e entendi que era necessário me profissionalizar. Foi quando a gente começou a fazer jornalismo lá na Faculdade de Maringá, tive a chance de conhecer e outras pessoas que estão hoje no mercado também trabalhando nessa área. Assim, resumidamente, é um pouco, né, do que a gente já fez nesse período. Eu quero falar da tua infância, eu quero saber como é que foi a tua infância com teus pais. Olha, foi muito bacana, assim, eu tive, assim, minha irmã é 7 anos mais nova do que eu, né, então eu tive uma ausência, assim, de irmãos, né, durante um bom tempo. Quando minha irmã nasceu, eu já era crescidinho. E justamente nesse período a gente estava em São Paulo. E em São Paulo, nos bairros mais simples, já naquela época, não dava para brincar na rua, né? Não dava para brincar na rua, não dava para brincar com amiguinhos, assim, tinha que ser dentro de casa. Então você ficava muito sozinho? Então eu cresci muito sozinho. Eu acho que isso acaba refletindo, inclusive, na minha personalidade hoje, né? Acabou se tornando adulto mais cedo. Isso, acabei amadurecendo muito mais cedo. Então essa coisa de ter amigos, de me relacionar com primos, por exemplo, isso foi acontecer já aqui no Paraná e quando eu já tinha 10, 12 anos. Né? Então eu cresci muito sozinho, brincando sozinho, criando minhas próprias, né, formas de me entreter. E estudava muito? Né, estudava bastante. Muito quando era criança? Ler sim. Já gostava muito demais. Ganhei acho que boa parte dos concursos de leitura que tinha durante a infância. Até assim, eu tive uma criação muito... Meus pais sempre foram bastante severos, né, João? TV era mais restrito, essa coisa toda. Então a leitura sempre fez parte da minha vida. Eu não reclamo porque, principalmente essa coisa de televisão, em nenhum momento acabou me fazendo falta. Na verdade, me ajudou muito na formação mesmo, né? Claro. Você teve a oportunidade de adquirir conhecimento de outras formas. Sim. Mais interessantes para você. E aí, até quando viemos para o Paraná também, a gente foi morar em sítio, né? Então, também essa coisa da convivência com gente, né, com amigos, foi menor. Então, eu sempre estive muito presente com os meus pais, principalmente com a minha mãe. Né? Então, ela fez parte da minha vida assim, de uma maneira muito forte, né, muito presente mesmo. Quando ela trabalhava como diarista em São Paulo, por exemplo, e ela me levava, às vezes, para o trabalho. Então, eu cresci muito perto dela. Então, a gente acabou... eu sou muito parecido do jeito de ser com o jeito da minha mãe. E vocês tinham um relacionamento mais de sentimento, assim, um pouco mais próximo, ou era mais frio? Qual é o estilo da tua família? Isso que trouxe para você essa forma que você foi criado, que eu não sei qual é ainda.
Ah, Joana, assim, é difícil a gente fazer um retrato de como a gente é, né? Não sou de família italiana, então não sem aquela Mais coisa. contida. Uma família mais contida, né? A minha mãe é muito assim, né? Meu pai também. Então, não lembro, por exemplo, da minha mãe ter gritado uma vez com a gente, né? Então, não lembro disso. Mesma coisa do meu pai. Meu pai tem vozeirão também, fala forte, mas também não recordo do meu pai gritando em casa, né? Essas coisas. E como a gente é uma família muito pequena, mesmo depois que nasceram meus irmãos, né? A gente sempre. Quantos são? Eu tenho, são 3 irmãos, né? Tenho eu, minha irmã e o caçula, que mora em Londrina, tem 12 anos de diferença. Então a diferença entre nós é muito grande. Então nunca deu pra gente ter, a gente tem uma relação muito gostosa, mas nunca essa coisa muito de bagunçar junto, de fazer arte junto. Não deu para fazer isso. Não deu para fazer isso. Então a gente, assim, tem uma relação afetiva muito forte, mas somos mais contidos, digamos assim. Eu acho que isso faz parte, você me conhece bastante, faz parte muito dessa minha personalidade mesmo, de ser mais contido, né? De também não ser alguém que grita, que tem, né, rompantes, né, de emoção, tanto de um lado como de outro, nem na felicidade, nem numa situação de tristeza. Você mantém um padrão assim mais de equilíbrio. Mais normal, mais equilibrado. Então a casa está caindo e a gente segura a onda. No teu estilo mesmo. Legal, Ronaldo. Então, no próximo bloco, nós vamos continuar falando um pouquinho mais sobre o teu presente, o que você está fazendo hoje, o que você pensa hoje da vida. Tá bom. Já, a gente volta.